Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Você que está conosco nessa noite, especialmente nos visitando, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida, é uma alegria tê-los entre nós. Quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de João, lá no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Fica logo depois de Levítico e antes de 1 Coríntios, tá? Então tá aí, João, capítulo 21. Hoje tá fácil, né? Você pede o dispositivo, ele vai lá e já abre, né? Antigamente você tinha que fazer isso no analógico, na unha, né, Carlos? Aí era complicado. O problema é quando o pregador falava assim, vamos abrir a Bíblia em Naum. Aí passava um aperto a turma, Obadias, Sofonias, aí era um sufoco para lá e para cá, né? Muito bem. João capítulo 21, quero que você deixe a sua Bíblia aberta e o seu dispositivo conectado, porque nós vamos ler o texto à medida em que nós avançarmos a nossa reflexão. E eu queria iniciar afirmando que todos nós, na nossa travessia pela vida, nós nutrimos no coração expectativas, desejos, planos, sonhos, e que muitas vezes não são realizados. Eu costumo dizer que nós temos agenda só para criar esperança no coração. Porque nós não temos garantia alguma de que aquilo que nós esperamos aconteça. Especialmente nós, geração pandêmica, deveríamos ter aprendido isso. Alguns já se esqueceram, né? Porque exatamente no dia 15 de março do ano de 2020, a vida sequer pediu licença. Ela simplesmente passou sobre nós, impôs sobre as nossas agendas, sobre os nossos planos, sobre os nossos planejamentos, algo que até então nós nunca ouvíamos falar, que era o tal do lockdown. É uma palavra chique para o caos, para recolocar em ambiente de reclusão aqueles que até então tinham a liberdade de ir e vir. E naquela ocasião nós experimentamos dessa verdade, de nutrir expectativa, plantar sonhos, projetos, que por vezes são frustrados no meio do caminho. E há algo que nós precisamos aprender com isso. E talvez o primeiro aprendizado que precisa, vez por outra, ser relembrado, é que o fato de nós crermos em Deus, amarmos a Deus, nutrirmos uma fé genuína na pessoa de Jesus Cristo, vivermos uma vida piedosa, de rendição aos ensinos bíblicos, uma vida de devoção e de oração, na busca da presença de Deus, da vontade de Deus, essas coisas não nos isentam das contingências da existência. Hoje pela manhã, inclusive, tratamos de forma pormenorizada sobre este aspecto. E se você deseja revisitar e ouvir as reflexões que são proferidas aqui, tanto no período da manhã quanto no período da noite, basta ir lá no nosso canal no Spotify e buscar por Casa Viva Mensagens para a Vida. E você terá acesso àquilo que tanto eu quanto o pastor Reinson e pastores convidados que ocupam este púlpito têm proferido da parte de Deus ao seu coração. E o fato, portanto, de crermos em Deus, amarmos a Deus e vivermos uma vida piedosa não coloca os nossos pés sobre uma estrada, sobre uma realidade que não é alcançada pelas contingências da vida. Os próprios discípulos do Senhor Jesus são prova disso. Andaram junto, viram e ouviram o Senhor falar, compartilhar, perceberam na pessoa do Jesus
a manifestação do poder de Deus. Viram o próprio Jesus dizer que era ele, quando leu o trecho da carta que conhecemos hoje como o livro do Isaías, do profeta Isaías, abre o pergaminho e diz: olha, eu sou esse que vim dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos. E naquele momento o coração dos discípulos foi preenchido por uma expectativa que em seguida foi frustrada. Porque quando Jesus anunciara que era ele o que havia sido prometido, o Messias, eles acreditaram que então haveria a imposição de um novo reino. Um reino baseado em força bélica, em estratégias militares, em sobreposição contra, sobretudo, o Império Romano, que prevalecia à época. E aí Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz a eles: olha, vocês estão certos. Eu sou o Messias. Eu sou o anunciado pelos profetas. Mas vocês não estão de tudo corretos, porque vocês estão nutrindo no coração a expectativa de que eu vou estabelecer um reino bélico, político. Só que eu não vim para isso. O meu reino não é desse mundo. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E nós temos tantas outras expressões vivenciais de homens e mulheres nas Sagradas Escrituras que nutriram expectativas irreais e foram, por isso, frustradas. Bonhoeffer tem uma frase que expressa muito bem o que os discípulos e tanta gente hoje experimenta diante das frustrações. Ele diz: pela graça de Deus, muitos dos nossos sonhos vão fracassam. E eu concordo. Se tudo der certo, alguns dos nossos sonhos vão dar errado. Eu vou repetir. Se tudo der certo, alguns dos nossos sonhos vão dar errado. Para que aprendamos que nem tudo aquilo que a gente deseja, nem tudo aquilo que a gente sonha é bom para nós. E às vezes passa o tempo e a gente percebe o seguinte: ainda bem que não deu certo. Quanto namoro desfeito que foi um livramento, é verdade ou não é? Eu posso falar. Quanto livramento por aí. Aí o camarada chora, a menina chora, aí passa o tempo, a gente sorri, a gente se alegra e fala assim: Senhor, obrigado, porque deu errado. Propostas, situações e circunstâncias que se traduziram naquele primeiro momento como uma porta fechada, mas que na verdade foi a abertura de um novo horizonte para a nossa vida. Sonhos que porque deram errado, deu certo. E essa é a primeira lição que a gente aprende nessa noite. Nem sempre as coisas acabarão como sonhamos e ou planejamos. E glória a Deus por isso. Veja o que nos diz o verso 3 do capítulo 21 do Evangelho de João. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Nada mais ingênuo do que acreditar que basta sonhar, basta planejar para que tudo aconteça contento. Às vezes, nós preparamos as redes, às vezes nós subimos no barco, singramos as águas do mar, e aí nós começamos a lançar rede, uma atrás da outra, e todas as vezes que nós puxamos, as redes vêm vazias. Rede preparada, barco equipado, o mar no mesmo lugar,
tudo sendo feito da mesma forma, mas parece que as coisas dão errado. Para mostrar para nós que nós não temos controle absoluto das circunstâncias, das situações. Talvez por isso a gente se sinta muito mais confortável de pegar o volante de um carro e dirigir numa BR das nossas estradas brasileiras do que sentar na poltrona de um avião e ficar à mercê de um piloto, de uma tripulação e de tantos outros fatores que nós não controlamos. Por quê? Porque quando a gente perde o controle, a gente perde o controle. Sai da nossa mão, sai de debaixo das nossas forças. E a verdade é que a vida inevitavelmente traz intempéries e traz contingências sobre nós, sem planejarmos, sem desejarmos. Semana passada fomos noticiados das torrenciais tempestades que assolaram o sul e o leste da Europa, deixando mais de 200 mortos e milhares de pessoas desabrigadas. Pouco antes, acompanhamos as notícias dos nossos irmãos americanos, aflitos com a notícia do furacão Milton que estava para passar, com pretensões de alcançar forças, que são os índices de medição da fúria dos ventos, dos tufões, histórico, chegando inclusive a um novo grau 6, que depois foi se diminuindo, mas deixou ainda assim um rastro de destruição na Flórida, nos Estados Unidos. Sem falar dos nossos queridos irmãos, compatriotas, residentes do estado do Rio Grande do Sul, que ali entre o mês de abril e maio desse ano foram atravessados por uma forte enchente que destruiu 90% do estado. Já foram aplicados mais de 45 bilhões de reais na tentativa de uma reestruturação inicial, numa contabilidade, pelo menos de, vamos ajustar mais ou menos as coisas, há uma previsão ainda de construção de mais ou menos 20.500 casas, para conseguir então dar dignidade às famílias que perderam tudo. Tudo. Pessoas que entraram no ano de 2024 com planos, com sonhos, projetos, e que jamais imaginaram que no meio do caminho as águas levariam esses sonhos, esses planos, memórias. Eu fui lá, eu entrei em cidades que foram 100% submersas. Pessoas que perderam foto, que perderam documentos, que perderam registros da sua vida, da sua família. Contingências da vida. Algo que inclusive tratamos nessa manhã. Está tudo bem, de repente a gente é surpreendido por uma seca que mata a plantação. Está tudo bem, de repente sobem as águas e levam tudo. Está tudo bem, e de repente a empresa e a organização onde nós trabalhamos passa por um processo de reestruturação e aí nós somos listados entre aqueles que não são mais necessários. Está tudo bem, até que de repente chega um diagnóstico médico. Uma doença esbarra em nós sem pedir licença, se aposta da nossa humanidade, da nossa limitação, da nossa fragilidade e marca a nossa existência com as contingências. E a vida vai ensinando duramente que os nossos planos e os nossos sonhos são falíveis. Que nem sempre aquilo que a gente deseja, nem sempre aquilo que a gente sonha e planeja, vai dar como a gente esperou. É a primeira lição.
que esse texto traz para nós. A segunda lição é esta: nem sempre reconhecemos a presença de Deus conosco. Veja o que diz o verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Acostumados a andar com ele. Sua fisionomia era familiar, conhecida. De longe a gente já conseguia, como discípulo, olhar, identificá-lo, mas naquela noite não foi assim. Ele está na praia, os discípulos olham e não reconhecem que ali, a poucos metros, estava o amigo, o mestre, o rabi, o Messias. Igualmente hoje, muitas pessoas têm dificuldade de captar a presença de Deus no dia a dia. E uma das razões que tem dificultado as pessoas de perceberem a manifestação da presença de Deus no dia a dia, é que ficam olhando para outras direções, na expectativa de que a manifestação da presença de Deus acontecerá por meio de prodígios, por meio do sobrenatural. É um anjo que vai descer, vai rasgar a parede da nossa casa, vai escrever com bola de fogo, para que a gente consiga identificar e perceber: é Deus, é Deus. Pessoas esperando o mar se abrir, pessoas esperando o inusitado, algo que é um fenômeno extraordinário e sobrenatural acontecer, para que então marque a presença de Deus conosco. Só que nós já falamos sobre isso aqui, que a maioria das vezes a manifestação de Deus se dá no ordinário e não no extraordinário. No cotidiano, nas coisas simples. E a gente precisa ajustar a nossa lente, assim como o profeta Elias fez, para perceber que a presença de Deus não se dá no vendaval, não se dá no terremoto, não se dá nas labaredas de fogo, mas ali está, numa brisa leve, silenciosa, no cotidiano, na rotina, a manifestação de Deus conosco. E quantas são as situações e circunstâncias que a gente nem enumera, porque é tão natural, é tão normal, mas que está ali, a digital de Deus conosco. Levantar nessa manhã e respirar, para nós é algo natural, normal. Mas quem é que nos garante o fôlego da vida? Quem faz com que o oxigênio seja renovado? Quem sustenta o universo? Estudiosos dizem que se houvesse uma alteração de 1 grau no posicionamento do planeta, nós seríamos consumidos. E tem alguém que segura isso na palma da sua mão, garantindo que aqui estejamos, que amanhã, quando abrirmos os nossos olhos e ganharmos um novo dia para vivermos as nossas vidas, isso não é fruto das nossas mãos. Parece que está aí, é no automático, é tão natural, é tão normal andar, falar, ouvir, ver, que a gente nem para perceber que são manifestações do cuidado de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, e sequer para agradecer. Essa é a segunda lição. Que a gente aprenda a perceber a presença de Deus nas nossas vidas. Terceira, nós aprendemos aqui que quando os nossos sonhos se desfazem, é que nós não somos tão perfeitos quanto imaginamos ser. O versículo de número 7 conta que o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar.
A gente conhece a história. Pedro tinha um desejo, um sonho: ser fiel a Deus. Ele tinha um plano, um desejo: ser fiel ao seu amigo. No entanto, o evangelista Mateus narra que, logo que Jesus narrou de forma profética o que aconteceria instantes depois, com a sua captura, com o seu açoite, com a sua morte, Pedro se lança diante do Senhor e diz assim: jamais. Para chegar no Senhor tem que passar por mim. E no capítulo 26, do verso 33 de Mateus, Pedro diz: eu nunca te abandonarei, Senhor. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E a gente sabe como que a história terminou. Essas são palavras auto-enganadas, de um homem auto-enganado, de alguém que acreditava veementemente, mas na hora do vamos ver, inclusive sem ameaça da sua integridade física, respondeu: não, nunca vi, não conheço. Você está equivocado, você está equivocada, para, chega. Eu acabei de dizer que eu nunca vi esse camarada na minha frente. E apesar do sonho, apesar do desejo de ser um discípulo exemplar, na primeira oportunidade que Pedro teve de demonstrar sua fidelidade a Cristo, ele o traiu. E Pedro aprendeu, como nós devemos, vez por outra, ser lembrados de que ele não era tão perfeito como imaginava ser. Depois desse episódio, Jesus Cristo ressuscita e então aparece mais uma vez aos discípulos, que é o contexto do texto que nós lemos. Isso acontece 3 dias depois da sua morte, então está muito vivo ainda na mente e no coração de Pedro a sua traição. E está ali Pedro no barco e de repente um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava e amava a Cristo, gritou e disse: Pedro, é ele, é ele. E o texto diz que então Pedro tira a capa e se lança ao mar. Ele está nu não apenas por fora, mas agora está nu por dentro. E isso fica muito claro no texto de Lucas 22, versos 61 e 62, que nos contam que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Chorou porque fora exposto. Chorou porque descobriu que não era tão bom quanto imaginava ser. Não era um amigo fiel quanto imaginava ser. Alguns comentaristas acreditam que Pedro se lança ao mar porque está envergonhado. Outros acreditam que ele se lança ao mar na pressa de chegar antes dos discípulos. Independente de qual seja a nossa linha de concordância dentro da teologia, seja por vergonha ou seja por ansiedade, há aqui um desejo declarado de chegar ao mestre antes dos demais. E esse é algo que eu preciso fazer, algo que de igual modo você precisa fazer, para que nós reconheçamos que nós não somos tão perfeitos como imaginamos ser, que muitas vezes o serviço que a gente presta a Deus é falho, nós não nos dedicamos como deveríamos nos dedicar, mas que essa consciência não seja um elemento desmotivador, mas um veículo que nos leve e nos conduza a um processo de aperfeiçoamento diante de Deus. É entender que quando a misericórdia de Deus se renova diariamente nas nossas vidas, possamos usar aquele novo dia como uma janela, um kairós, para que eu seja hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que eu fui hoje, para que desta forma eu possa expressar a minha alegria, a minha gratidão por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Entendendo que nós não somos tão perfeitos como imaginamos ser, mas nem por isso podemos deixar de buscar a cada dia um aperfeiçoamento das nossas vidas e dos nossos corações diante dos olhos de Deus.
Quarta lição que aprendemos é que as bênçãos de Deus não caem todas dos céus. Eu sei que alguns vão ficar frustrados com isso, mas é o que está no texto. Os versos 9 e 10 nos contam que quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Tem gente que vai dizer que o backfish foi feito por aquela rede fast food. Não, aqui está a declaração de que quem criou o McFish foi o Senhor Jesus. Brasa, pão e peixe. E disse-lhe Jesus: trago alguns peixes que acabaram de pescar. Para mostrar para nós uma coisa. Muitos dos milagres que Deus realiza nesse tempo, Ele realiza em parceria conosco. Eu vou repetir. Muitos dos milagres que Deus realiza nesse tempo, Ele realiza em parceria conosco. Jesus já havia deixado preparado a brasa e o peixe, mas era necessário que alguém puxasse as redes. O Senhor enche as redes de peixe, contanto que a gente puxe essas redes. O Senhor transforma a água em vinho, contanto que a gente enche as talhas de água. O Senhor cura o paralítico, contanto que a gente pegue e coloque esse camarada em cima do telhado. O Senhor devolve vista ao cego, contanto que ele vá lá no tanque e se lave. Muitas ações de Deus para conosco acontecerá a partir da disponibilidade de participarmos daquilo que Deus está desejoso de fazer. Sabe aquele milagre que você está esperando na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu ambiente de trabalho, na sua rotina, no seu cotidiano? Pode ser que esse milagre esteja aguardando a sua disponibilidade para que, então, Deus haja no natural, a partir da sua vida, para transformar essa situação que você está talvez há anos esperando. Olhando para o céu, esperando o anjo descer, sendo que a expectativa de Deus é um coração disposto, uma vida rendida, uma instrumentalidade humana para que a vontade de Deus se manifeste. As grandes bênçãos de Deus acontecem exatamente quando nós estamos dispostos a fazer a nossa parte. Então não fica na expectativa de que vai cair do céu boa parte da solução daquilo que a gente espera. Pode ser que a solução daquilo que você está esperando seja você, num ato de rendição, a partir da instrumentalidade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Hoje pela manhã, eu lembrei algo que vocês já sabem, que o único ato semi-solitário de Deus foi criar Adão. Semi-solitário porque não há um divino humano. Há o corpo celeste, há a trindade. Tanto que ele declara: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E depois de Adão feito, tudo que Deus faz para com a humanidade, faz em parceria com a humanidade. A própria feitura aperfeiçoada da humanidade na pessoa da mulher é feita na conjugalidade divina humana. É Deus que vai lá, pega um pedaço do humano, dá as mãos para o humano e então juntos formam a mulher. E depois de então formados homem e mulher, Adão e Eva, conforme a narrativa bíblica nos contam, tudo que Deus vai fazendo para a humanidade é feito em parceria com a humanidade. A própria pessoa de Jesus é o Deus homem, que habitou entre nós. E como instrumento de Deus aqui no mundo dos homens, abriu um novo vivo caminho. Então pode ser que você seja a solução daquilo que você está esperando. Nós declaramos como Casa Viva que a nossa missão é ser a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz, porque nós cremos nisso. Nós cremos que nós somos a materialização da vontade de Deus no mundo. E quando eu digo que nós somos, isso inclui você. A solução para o Brasil não está no partido A, B ou C. A solução para o Brasil não está no candidato A, B ou C. A solução para o Brasil está em Jesus Cristo. Ponto final. Agora, a materialização de Jesus Cristo se dá por meio da vida de homens e mulheres tementes a Deus, que buscam viver conforme os valores do reino de Deus.
E aonde quer que estejam, fazendo o que for, com quem quer que seja, ali sinaliza o reino de Deus. Porque essa foi a oração de Jesus, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita aí no céu. E como que a vontade de Deus é feita aqui na terra? Você é a expressão da vontade de Deus. O que Deus deseja para o seu casamento depende da sua instrumentalidade como cônjuge. O que Deus deseja realizar na vida dos seus filhos depende da sua instrumentalidade como pai, como mãe. O que Deus deseja realizar em Itaipava, Petrópolis, Rio, Brasil e mundo depende da nossa instrumentalidade, como extensão das mãos dele aqui neste tempo. A quinta lição é esta: o amor não está desvinculado das ações. O verso 15 do capítulo 21 diz que depois de terem comido, Jesus se dirige a Simão Pedro e pergunta: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Cada declaração de amor feita por Pedro era respondida por Jesus com uma incumbência em relação à causa de Deus. Ou seja, mais do que ouvir que nós o amamos, Deus quer ver de forma clara e evidenciada na nossa vida que nós o amamos. Não há como eu declarar que eu amo a Deus se eu odeio meu irmão. Se eu nutro no meu coração ódio por alguém. Se eu carrego no meu coração desejo de vingança contra alguém. Porque como posso eu dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não sou capaz de amar e externar o meu amor para com aquele que eu estou vendo? Não há como nós declararmos que amamos a Deus sem nós nos envolvermos com aquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos passar insensíveis e desapercebidos diante daquilo que se manifesta cotidianamente diante dos nossos olhos, sem nos envolvermos, sem sermos a expressão de Deus na vida de quem precisa. Eu já disse que nós estamos aqui como igreja para fazermos diferença. Porque se não fizermos diferença, vamos devolver esse prédio para o proprietário, vamos abrir aqui uma confeitaria, uma padaria, uma loja, qualquer coisa que seja útil para a comunidade. Porque a gente não quer ser mais uma igreja. E o que não falta hoje são templos abertos. Há estudos que estimam que a cada 24 horas, 15 igrejas são abertas no Brasil. Imagina. Eu fico incomodado, porque somos 81% da população cristã e a gente não tem percebido os impactos e as diferenças que uma comunidade hegemonicamente cristã tem gerado na nossa sociedade. Tão grave isso. Dizer que amamos Deus significa nos comprometermos com Deus. Dizer que amamos Deus significa ser um marido segundo o coração de Deus. Dizer que amamos Deus significa ser uma mulher, uma esposa, uma mãe segundo o coração de Deus. É viver a vida com a disposição de agradar, sobretudo, o coração de Deus. Por quê? Porque para Deus, a declaração de amor tem que ser seguida da demonstração desse amor. E por último, a última lição que o texto nos ensina, no meio dos nossos sonhos desfeitos e das desilusões, é que não há nada que esgote a revelação de Deus. João termina o capítulo dizendo: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.
E se você se atentar, o que nós temos de registro de Jesus, um en passant é o nascimento. Depois a gente tem um salto dos primeiros dias até o ano 30. E o que a gente tem registrado nos evangelhos são os 3 anos da vida de um jovem que começou o seu ministério aos 30 e foi crucificado, morto pela população da época aos 33. E olha quanta coisa nós aprendemos e quantas transformações nós tivemos na história da humanidade por conta dos 3 anos de vida desse jovem chamado Jesus. Em outras palavras, o que João está dizendo é: aquilo que temos diante de nós é o extremamente necessário para que compreendamos quais são os planos e os desígnios de Deus para nós. Ou seja, não há nada que esgote a revelação de Deus. Nem esse texto que está nas nossas mãos e que a gente conhece como texto sagrado, Bíblia, Palavra de Deus, é capaz de esgotar o Deus eterno a quem nós servimos. Não há nenhuma religião, não há nenhuma denominação, não há nenhum credo capaz de dissecar Deus completamente. E para o espanto de alguns, nós já aprendemos, inclusive na última série, Estar em Cristo, que não foi Deus quem criou a denominação batista. Não são só os batistas que estarão no céu. Eu sei que alguns ficam tristes com isso, mas essa é uma verdade. Porque o que Jesus Cristo organizou foi o reino de Deus. E o reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é maior do que a denominação batista. O reino de Deus é composto pela igreja universal do reino de Deus. Não é essa que você está imaginando aí, não. É a igreja dos salvos, dos regenerados, do que creram em Jesus Cristo. O nome é extraordinário, o camarada é um gênio. Porque essa é a verdade, é a igreja universal do reino de Deus. É dos filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo. Essa igreja, ela não é representada por uma placa, por um templo, por uma catedral. Não, essa igreja ela é representada pela presença do Espírito de Deus em nós. Por isso é que o Senhor Jesus deixou a dica: cuidado, cuidado. Nem todo mundo que está dentro dos cultos é meu. Uma das verdades mais inconvenientes desse tempo é saber que boa parte dos auditórios das igrejas vão para o inferno. Não são palavras minhas, é só ler os evangelhos. O próprio Senhor Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Não é porque canta bonito, toca bonito, prega bonito, veste bonito, fala bonito, que vai entrar no reino dos céus. Eu sou da época de vestir a roupa de ver Deus. Você tinha a roupa do culto da manhã e tinha a roupa do culto da noite. Lembra quem é dessa época aí? Aí você tinha a roupa de ver Deus. Como se isso captasse o coração de Deus. Eu conheço uma geração, quando via o pastor de bermuda no acampamento de carnaval, se espantava: o pastor tem perna, pastor tem perna. Por quê? Porque a figura do pastor, e nós temos a old school, a geração passada era isso. Eu conheci eu falei: eu tenho certeza que ele toma banho de terno. Eu tenho certeza absoluta, porque eu nunca vi, além das mãos e da face, outra parte do corpo daquele homem. Mas por quê? Porque foi ensinado e agarrou nesses paradigmas do lugar sagrado, da posição sagrada, da roupa sagrada. E o Senhor Jesus diz: olha, eu não estou atrás disso aí, gente. Eu não estou nem aí para isso. Porque eu não sou captado pela estética. O que me convence é a ética, é o que está por detrás. É coração contrito, é vida. Por isso a coisa se agrava hoje. Falei hoje pela manhã também, dessa época em que nós estamos vivendo, travestida pelos emojis.
pelos aplicativos de efeitos astronômicos que faz com a gente. Você aperta, arranca espinha, aperta mais um botão, põe cabelo e vamos embora. Gente sendo deformada, tentando ser o que não é. Gente que perdeu a sua identidade. Gente tentando ser aquilo que os outros não estão nem aí. Mas a gente está lá vivendo a busca de quê? De views, de likes. A gente está se endoidecendo. Na minha terra tem uma expressão, é um besta mesmo, né? Se bestializando. Bobiça pura. Por quê? Porque o que vai contar mesmo é aquilo que nós somos por dentro. E nós sabemos o que nós somos por dentro. Nós sabemos o que somos quando a porta do nosso quarto está cerrada. E estamos ali, solitários, entre aspas, mas não distante dos olhos de Deus. E aí a gente sai maquiado, maquiada, bem vestido, perfumado, tentando encantar e enganar as pessoas. Auto-engano. Auto-engano. Porque quando a gente vai acreditando que isso conta, quando a gente vai acreditando que a igreja batista conta, quando a gente vai acreditando que a denominação conta, quando a gente vai acreditando que essas coisas estão valendo, e a gente começa inclusive a projetar isso para uma outra perspectiva, como se Deus fosse o nosso empregado. Porque tem isso ainda, né? É a turma que fez da oração um instrumento de feitiçaria, de magia, de abracadabra, em que a gente ora e Deus tem que de alguma forma sair rapidinho do trono dele, vir ao nosso encontro e atender os nossos caprichos. Deus muda essa situação. Deus reverte aquilo lá. Aí a gente entra no trânsito e pede para Deus abrir o trânsito. Igual o camarada que está chegando atrasado para uma reunião, estacionamento lotado, ele olha para o céu e fala assim: Senhor, se aparecer uma vaga aqui agora, eu vou me tornar dizimista o mês que vem. Aí, pum, o carro começou a sair e falou: pode deixar, Deus, que acabou de aparecer uma vaga aqui agora. É gente que vai brincando com coisa séria. Gente que vai lidando de forma leviana com os assuntos espirituais. Acreditando que Deus existe para atender os nossos caprichos. E às vezes a gente idolatra uma ideia de Deus e essa ideia se torna um ídolo. E aí, além da gente adorar, ao invés da gente adorar Deus, a gente está adorando a ideia que a gente tem de Deus. Que é o fruto da nossa abracadabra. Porque a oração nunca foi um instrumento de alteração da situação. A oração é só ler a Bíblia. É um instrumento de transformação do meu coração. É completamente diferente. Por isso que tem muita gente, como disse Philip Yancey, numa das suas clássicas obras, de biquinho com Deus, decepcionado com Deus. Por quê? Porque projetou uma ideia de Deus equivocada e vai se frustrar. E por que eu estou sacudindo a sua mente e o seu coração? Para que você entenda que você e eu vamos passar, sim, por problemas, dificuldades. Isso não é praga, não adianta tentar achar uma madeira, bater 3 vezes, fazer o sinal da cruz, dar um beijinho achando que isso vai espantar uma realidade nua e crua. Ouça a mensagem de hoje pela manhã. Essas são palavras do Senhor Jesus. Olha, fica firme, tenha bom ânimo. Levanta a cabeça, Ismael. Por quê? Porque uma coisa é certa: Rafa, vai ter tribulação, vai ter problema. Me perseguiram, foram injustos comigo. Você acha de verdade, Emanuel, que você vai ser diferente? Só porque você tem essa mente brilhante toda aí? Para com isso, camarada. Mas a gente fica auto-enganado. E quando a gente vai nutrindo expectativas irreais, a gente vai se decepcionando, se magoando, se machucando. Mas eu sei, e aí eu quero que você se aposse dessa verdade, que Deus é muito maior do que os nossos sonhos desfeitos.
Deus é muito maior dos nossos planos mal feitos. E o que Deus deseja de verdade é viver o hoje com a gente, de forma intensa, plena. Ouça a mensagem hoje pela manhã, porque tem tudo a ver. É viver plenamente a vida que Deus nos deu. Por quê? Porque a gente não sabe quando a gente vai sair de cena. A gente não está no ensaio, gente. Não tem volta. Senhor, deixa eu voltar lá aos meus 12 anos que eu aprendi agora a viver e eu vou viver de novo. Não tem como. Passou dessa realidade para a realidade além, acabou. Essa turma que fala de reencarnação, de vai e volta, foi, viu, voltou. Gente, pode tomar a tarja preta. Por quê? Porque não existe isso. Está aqui. Foi, acabou. Passou daqui para lá, acabou. O que a gente precisa descobrir é de que forma eu entro na dimensão do além, essa existência, de mãos agarradas com Deus. Porque eu já disse, esse auditório não tem mais 100 anos de vida. E para deixar a gente ainda com mais nó na garganta, sequer vão se lembrar da gente. É só você, já fiz essa pergunta aqui, citar para mim o nome do seu tataravô, tataravó. Você nem sabe. Por quê? Porque ficou no mar do esquecimento. Você e eu vamos ficar no mar do esquecimento. Por isso a gente precisa aprender a viver a vida, confiando em Deus. E eu sei que quando nós cremos e confiamos as nossas vidas nas mãos de Deus, que é maior do que tudo, Ele vai nos ajudar a superar as frustrações do dia a dia. Por quê? Eu orei isso aqui. Porque o Senhor é o nosso pastor. E nada há de nos faltar. Preste atenção, porque tem a turma envezada que lê o texto seguinte: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ou seja, tudo o que eu quiser vai acontecer. Não, não é isso que o texto está dizendo, bonitão. Nem você, bonitona. O que o texto está dizendo é o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E por que eu não vou sentir falta de nada? Porque eu já tenho o suficiente. O Senhor. Eu não tenho que me preocupar com mais nada, porque eu já tenho o mais importante na minha vida, que é o Senhor. E aí eu sei que pode ser que na trajetória eu serei esbarrado pelas contingências. Pode ser não, eu serei esbarrado pelas contingências, eu vou ser frustrado, eu vou ser injustiçado, essa é uma verdade nua e crua. O que me sustenta é a mão do Senhor. É nele que eu preciso me agarrar e saber que com Ele eu tenho condições de enfrentar todas as coisas. Porque é isso que Paulo diz, acorrentado a um soldado romano. Tudo posso naquele que me fortalece. Que tem gente que também lê na versão abracadabra. Tudo posso naquele que me fortalece, que é tudo que eu quiser vai acontecer. Gente, não é isso. O que está dizendo é o seguinte: não interessa o que a vida vai entregar para você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que a vida vai entregar para você. E se eu tiver com a minha mão agarrada na mão de Deus, não importa o que a vida vai trazer para mim. Por quê? Porque aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. E eu posso sim encarar o que for. Por quê? Porque eu tenho o Senhor comigo. Eu não sei qual tem sido a sua luta, a sua dificuldade. Quais sonhos têm sido frustrados. Quais são os dissabores que você traz na sua bagagem, mas eu quero nesta noite convidar você a colocar isso diante de Deus, e crer, e entender, e confiar, de se lançar no colo de Deus, sabendo que Deus é maior do que isso aí. Isso aí não é capaz de dar felicidade, isso aí não é capaz de dar paz, não é. Dentro de nós há um buraco, diz Dostoiévski, que só Deus pode preencher. Dinheiro não preenche, mulher não preenche, homem não preenche, filho não preenche, pai não preenche, droga não preenche, sexo não preenche, nada preenche, só Deus. Porque esse vazio tem o tamanho de Deus.
E é isso que Deus deseja, preencher esse vazio para que a gente ande pela vida cheio de sentido, cheio de alegria, cheio de paz, de força, de renovo, a despeito daquilo que esteja diante de nós. E a minha oração, o desejo do meu coração, é que isso seja real em nossas vidas. Na sua vida, no seu casamento, na sua casa, onde quer que a planta do seu pé tocar, ali você possa perceber de forma clara: Deus está comigo. O Senhor está comigo. Eu sou fruto da graça de Deus, da bondade de Deus. Lembra a última palavra que Davi encerra o Salmo 23? Eu amo o verso 6 do capítulo 23. A bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão. Me seguirão incansavelmente. A minha oração, o desejo do meu coração, é que, a despeito dessa situação, e a despeito dos sonhos que têm sido desfeitos, a nossa vida esteja alicerçada naquele que era, é e sempre será. Na vida daquele em que tudo o que existe, existiu e vir a existir, foi feito nele, por ele e para ele. Porque é por isso que a gente está aqui. E ele tem um plano muito especial para você. Para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu futuro. Por isso eu queria orar com você e por você. E eu quero convidar você aí, onde você se encontra, a conectar o seu coração no coração de Deus e responder a Deus aquilo que Deus falou com você. E se porventura há alguma frustração, alguma decepção pairando sobre a sua mente, sobre o seu coração, pega isso e coloque na presença de Deus e diz: Deus, eu quero aprender a confiar no Senhor. Eu quero experimentar a dimensão do nada me faltará, porque eu já tenho o que é necessário. O Senhor. Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito nos visite. Age em nós, entre nós, através de nós, para que experimentemos de forma muito clara o toque do Senhor, a presença do Senhor, o abraço do Senhor, a vontade do Senhor. E os sonhos desfeitos, as expectativas frustradas, nós reconhecemos que o Senhor é maior do que isso. O Senhor é maior do que isso. E é no Teu colo que nós nos lançamos para andarmos por essa vida de mãos dadas com o Senhor. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Por isso, realize a obra que o Senhor deseja realizar sobre cada vida, cada casamento, cada família, para o nosso bem, ó Pai. Mas sobretudo para que a Tua glória seja vista em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.